seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Diski, que é diretor médico da DASA Oncologia Regional São Paulo. Para quem não sabe, a DASA é referência em saúde integrada no Brasil e ela também é pioneira e líder em diagnósticos genéticos. A nossa conversa hoje é sobre a jornada do paciente oncológico. E o objetivo é ajudar pessoas que estão entrando nessa jornada ou que já transitam por ela há algum tempo a passar por tudo isso com mais tranquilidade, equilíbrio, confiança e esperança. Dr. Carlos, por favor, se apresenta para as pessoas que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Não sei que horas que as pessoas vão estar vendo isto, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou médico oncologista, dirijo, na verdade, né? A DASA Oncologia é uma empresa bastante grande que tem várias regionais. Temos Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, temos Salvador atualmente, Maranhão, e estamos entrando no Paraná nesse momento também. Cada regional dessa tem um diretor médico que organiza a prática da oncologia na sua regional. Eu sou essa pessoa, certo? Então, eu faço essa organização, coloco os médicos, discuto a jornada, organizo a jornada dos pacientes em termos operacionais, quer dizer, o momento que eles fazem as consultas, a hora da químio, hora da cirurgia, hora de radioterapia, enfim, isso a gente vai desenvolver durante essa nossa conversa agradável aqui. Doutor, eu preparei algumas perguntas para a gente poder ter um roteirinho aqui e ficar uma entrevista bem fluida, né? Então, a primeira pergunta que eu coloquei é: pensando no primeiro momento da jornada do paciente oncológico, que seria um diagnóstico positivo que exige o tratamento, o que você pode dizer para quem está nos assistindo e que poderia acalmá-los para esse momento inicial da jornada? Então, eu acho que aqui, Glória, eu acho que eu gostaria de só fazer uma introdução em relação a câncer, tá certo? Gente, eu queria que vocês soubessem o seguinte: existe toda uma iniciativa médica de buscar os tumores nas suas fases iniciais, tá? Então, a mulher faz a mamografia, homens ou mulheres fazem exames do intestino, chamado colonoscopia, os homens fazem as suas visitas anuais ao urologista depois dos 50 anos de idade, eles dosam exames de sangue e assim por diante. Isto é o que nós chamamos do grande capítulo do rastreamento precoce do câncer. Tá? Então, todo mundo que ou a maioria, não é todo mundo, a maioria das pessoas que são diagnosticadas, né, nestas fases iniciais, vão ser curadas da sua doença, entendeu? A maioria vai ser curada dessa doença, tá? Então, a gente já passou de uma etapa que eu diria, talvez de 20 anos, 20, 30 anos atrás, quando eu formei oncologista, né, onde existia um pânico muito grande, onde existia uma preocupação, as pessoas eram muito focadas: será que eu tenho câncer? Será que eu não tenho câncer? Se eu tiver câncer, meu Deus do céu, eu vou morrer disso. Depois de 30 anos de atividade médica, de novos recursos, um pouquinho disso nós vamos falar ao longo dessa conversa, enfim, a maioria das pessoas são curadas. Tá? Então, isso é um conceito muito importante, que todo mundo tem que ter em mente. Ok? Agora, qual a sua pergunta? Eu Vamos fiz a lá. introdução. Então, na verdade, o que você podia dizer para quem está nos assistindo que poderia acalmá-los para esse momento inicial da jornada? Então, acho que essa Eu resposta acho que eu já sua falei. já Isso, falou, foi ótima, tá? isso, Tá isso. ótimo, achei muito, muito tranquilizador mesmo para quem recebeu o diagnóstico, né? Isso aí. A segunda pergunta: em que casos e em que momento do tratamento é recomendado, se é recomendado, né, em todos os casos, o teste genético? E qual a relevância dele para as decisões do médico que acompanha o caso? Legal, essa pergunta é muito atual, né? Muito atual porque ela vem de encontro a todo o desenvolvimento do conhecimento dos tumores, de uma maneira geral, no seu nível mais profundo, que é a genética, né? Então, hoje nós temos instrumentos para analisar uma série de fatores genéticos em todos os tumores. A gente costuma dizer, Glória, que ao redor de 10% ou menos
ainda, um pouco menos de 10% de todos os tumores, eles têm causas hereditárias. O que significa isso? A pessoa nasce com uma alteração no seu genoma, ou alteração no seu DNA, não é? Alteração na sua carga genética, de tal maneira que ao longo dos anos ela vai ter uma predisposição maior do que na população geral de desenvolver câncer. Né? Isso não vale só para câncer, né? A gente sabe hoje em dia que isso vale para a doença de Alzheimer, isso vale para certos problemas cardíacos, isso vale para outros problemas neurológicos e também vale do câncer. Tá? Então, menos de 10% de todos os tumores tem esse fator. Tá? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque tem alguns tumores e algumas famílias que nos indicam de que ali pode ter uma alteração genética, não é? Que nasceu em algum lugar nos ancestrais e que vem sendo transmitido de geração em geração, de tal maneira que a pessoa que eu tenho hoje na minha frente herdou isto que começou lá atrás. E que ela e seus descendentes, podem ter um risco maior de ter câncer em comparação com a população geral. Se eu sei disso, isso me facilita, né, a definir algumas formas de tratamento que para esta pessoa são melhores do que para quem não tem esse fator hereditário. Isso é o ponto número 1. Isso me permite esclarecer os riscos que os descendentes dessas pessoas têm de adquirirem câncer e, eventualmente, isto me direciona para medidas de rastreamento, medidas de diagnóstico precoce anteriores, né? E, às vezes, também, isso traz informações que trazem para dentro do armamento de tratamento drogas novas que só servem para essas pessoas e não servem para outras pessoas com câncer, mesmo tipo de tumor. Né? Então, isso me ajuda, né? Ajuda o oncologista a tratar de forma a mais completa possível essas pessoas. Tá? Então, eu finalizo essa resposta dizendo assim, existem dicas que o oncologista vai atrás para saber se aquela pessoa ali na frente tem uma predisposição genética. Que dicas são essas? As dicas vêm da presença de outros tumores nos seus descendentes, tá certo? Então, se uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama tem mais de 2 descendentes, ou pelo menos um descendente, né, direto, irmã, mãe, tia, né, que tem câncer de mama, isso me levanta a possibilidade de que talvez eu estou diante de uma pessoa que tem uma predisposição genética, então eu tenho que fazer um painel genético para esclarecer isto. Tá? Da mesma maneira, assim, a presença de diferentes tumores numa mesma família pequena, tá? Faz a gente pensar em certas síndromes de predisposição genética. Né? Então, você tem, por exemplo, uma síndrome, no caso do câncer de mama, você tem a síndrome do câncer de mama ovário, né? Quando surge a mutação de um gene chamado BRCA1 ou BRCA2. Um exemplo só. Né? Não quero encher a entrevista com nomes, mas, eventualmente, são coisas que vão estar em domínio público rapidinho, a partir de agora. Né? Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, né? Que são duas pessoas que descobriram isto, e onde eles viram que famílias onde tem a concomitância de tumor de mama, tumor cerebral, leucemias, um outro tumor raro chamado sarcomas, levanta a possibilidade de uma mutação do gene P53. Isso orienta uma série de diretrizes para acompanhar a jornada destas pessoas que têm essa predisposição. E para finalizar, uma talvez que seja das mais frequentes, chamada síndrome de Lynch, né? L-Y-N-C-H, Lynch, onde famílias têm uma frequência muito alta de tumores de intestino, tá? Junto com tumores do aparelho urinário, junto com tumores do útero, certo? Então, vejam, são conjuntos de tumores que aparecem em determinadas famílias e que o oncologista, sabendo disso, né, levanta a ele a hipótese de que talvez existe ali um gene predisponente.
né? E é importante eu saber, para melhor tratar esta pessoa que teve o câncer e também melhor orientar os descendentes desta pessoa, o risco que elas têm de ter esta síndrome também, de ter este gene modificado e assim serem ajudados num rastreamento mais específico, mais personalizado em relação aos seus casos. Perfeito. Então, quer dizer que quando o oncologista obtém essas informações, já levanta ali a possibilidade, é o momento em que ele acha importante solicitar o teste genético, para Sim, poder ter essa clareza, né? na prática, atualmente, alguns tumores, atualmente a gente está recomendando que faça o teste genético em todas as pacientes. Por exemplo, câncer de mama, principalmente em mulheres jovens, né? Câncer de ovário em mulheres jovens, né? Em geral, os tumores hereditários, Glória, eles surgem em idades mais precoces do que os tumores que não são hereditários, né? Então, uma mulher que teve um tumor de mama aos 55, 60 anos ou mais é uma situação, né? Diferente é quando a gente faz o diagnóstico numa mulher de 25 ou 30 anos de idade com tumor de mama. Não é época de aparecer tumor de mama. Opa, isso me levanta a possibilidade de ter um gene causando isto e que isto pode ser hereditário. A mesma coisa vale para outros tipos de tumores que normalmente a gente vê na idade adulta, que aparecem no fim da adolescência, ou enfim, no começo da idade adulta. Entendi. Levanta, então, essa hipótese. Okay? Entendi. E só para aproveitar esse momento aqui da nossa gravação, né, da nossa entrevista, gente, a DASA, ela é referência em diagnósticos genéticos no Brasil. Então, ela tem uma penetração muito grande, um resultado incrível, uma equipe de oncogeneticistas, né, que atendem as pessoas e dirigem esse tipo de ação. Então, fica aqui, guarda esse nome, DASA Genômica, porque ela, em algum momento, alguém pode pedir, né, esse exame para vocês e vocês já sabem onde que vocês podem procurar aí suporte para isso, tá bom? Pensando nas pessoas que estão fazendo quimioterapia, atualmente dentistas, psicólogos e nutricionistas têm feito parte da equipe disciplinar que trata o paciente oncológico. Você poderia nos explicar quais são os benefícios que esses profissionais agregam para os pacientes em tratamento quimioterápico? Claro, é o que você está me perguntando, o que hoje a gente chama do tratamento multidisciplinar, né, do câncer. É fácil imaginar que o câncer afeta diferentes esferas da vida de uma pessoa, né? A começar pelo susto, pela preocupação, a sua existência, de repente, se apresenta para ela, embora, como eu falei, isso não é uma realidade, a maioria dos tumores vão ser curados, né? Mas assusta muito, né? A palavra câncer assusta muito. A pessoa, de repente, revê a vida inteira com o aparecimento de um diagnóstico desse, né? Então, surgem medos, às vezes pânico. É necessário, ou é interessante o acompanhamento de um psicólogo para um pouco colocar as proporções nos locais corretos, entendeu? Um pouco ajudar a pessoa a enfrentar essa situação sem tanto medo, né? E sem tanto pânico. Porque nessa hora a pessoa se revela, a sua personalidade se revela intensamente, né? Diante do que parece ser o maior desafio da vida, que é a perspectiva de que eu posso morrer, certo? Então, por aí, quer dizer, a necessidade de um aconselhamento psicológico, eventualmente até um tratamento, né? E aí vem o tratamento em si, quer dizer, o tratamento em si utiliza ferramentas, instrumentos, drogas, medicamentos, né? Radioterapia, cirurgia, que causam desconfortos e causam chamados eventos adversos ou efeitos colaterais, que têm alguns focos esses eventos colaterais, né? Então, as quimioterapias, algumas delas podem machucar a boca, por exemplo, né? Então, podem causar aftas, podem causar inflamações, e muitas vezes os dentistas, isso na verdade se tornou uma especialidade dentro da odontologia, né? Que é a chamada estomatologia aplicada ao tratamento oncológico, onde através de lasers, através de um cuidado bucal integrado ao tratamento oncológico, pode ajudar as pessoas que fazem essas quimioterapias, né? A chamada quimioterapia vermelha, que todo mundo fala, né? Que é uma quimioterapia que pode machucar bastante a boca. Então, através de laser,
preventivo, a gente consegue diminuir o impacto disso e proporcionar que a pessoa consiga seguir o seu tratamento até o final. Então, da mesma forma, a quimio pode causar cansaço, pode fazer com que a pessoa fique mais parada, perca a musculatura, tá certo? E a fisioterapia nessa hora pode ajudar bastante, né, a manter a pessoa ativa e andando e funcional. Isso tudo é bastante importante. E uma coisa que as pessoas têm um certo preconceito, não bate com a realidade, é imaginar que todo mundo que faz quimioterapia emagrece, fica, sabe, magro, para de comer. Não é bem assim, né? Algumas quimioterapias, de fato, têm um impacto muito grande no aparelho digestivo. Mas, gente, muita gente que faz quimio engorda para chuchu durante a quimioterapia. E olha, tirar... Acho que Deus fez isso de propósito. Acho que de lá de cima ele olhou assim, olha, gente, essa pessoa vai passar por uma agrura, uma adversidade, deixa eu proteger o sistema digestivo para que ela não emagreça. Bom, tem gente que engorda muito durante a quimioterapia. Certas quimioterapias fazem engordar muito e é muito difícil depois perder. Então, nessa hora é interessante o acompanhamento de um nutricionista, né? Que entende disso, conhece essa situação, sabe que isso é uma possibilidade e ajuda essas pessoas a que não engordem muito, por exemplo. E também aqueles que também têm dificuldade de comer e podem vir a emagrecer, e também um aconselhamento de nutrição é interessante. Então, aqui a gente compôs mais ou menos os elementos mais importantes do que a gente chama do cuidado multidisciplinar do paciente com câncer. Eu acho super importante que a gente aborde isso aqui na entrevista para que as pessoas que vão entrar na jornada ou que já estão no meio dela entendam. De repente, ela pode pensar, puxa vida, eu tenho esse problema de alimentação e eu não estou com acompanhamento de um nutricionista. Pode acontecer, né? A gente não sabe qual que é a dinâmica dos lugares onde as pessoas estão sendo atendidas. Então, eu acho que fica... Ou a pessoa, às vezes, não é nem que ela não foi oferecido, mas ela achou que não era importante. E, de repente, né, assistindo a gente aqui, ela fala, puxa vida, estou percebendo que eu estou ganhando peso. E eu não dei bola quando disseram para mim lá que eu teria acesso a nutricionista. Acho que eu vou marcar, então, a consulta, né? Então, eu gosto muito da ideia de que essa entrevista ela vai lançar luz a muitas situações que, às vezes, as pessoas estão passando ou vão entrar, né? E já ficam alertas de todos os recursos que elas vão poder ter acesso. E é isso que a gente fica feliz, né? Que hoje tem todos esses recursos, né, doutor? Eu vou aqui para a quarta pergunta. Uma curiosidade que muitas pessoas têm é sobre qual seria a diferença entre quimioterapia branca e quimioterapia vermelha. Em geral, ouvimos falar que é apenas a cor do medicamento aplicado, mas na prática vemos algumas diferenças nos efeitos colaterais e também no intervalo das sessões. Você poderia nos esclarecer sobre isso, até para desmistificar um pouquinho esse assunto? Olha, eu diria o seguinte, tem quimioterapia branca, tem quimioterapia que é vermelha, o líquido é vermelho. Tem quimioterapia que o líquido é azul, tem quimioterapia que o líquido é amarelo, tá certo? Então, eu sugeriria que as pessoas tirassem da cabeça um pouco essa história. A tal da quimioterapia vermelha é uma única, né? Que chama-se doxorubicina, né? E ela na verdade, uma quimioterapia pouco usada atualmente, certo? Ela é usada, sobretudo, nas pacientes que tiveram tumor de mama com certas características, certo? Ela foi a quimioterapia uma das mais importantes, né, na década de 70, quando ela, posso estar enganado em relação à década onde ela foi criada. Ela é um antibiótico, né? Ela surge da produção como se fosse um antibiótico, né? E ela é uma quimioterapia de fato bastante forte, tá certo? Então, mas tirando um pouco essa história da ela só é usada, ou principalmente usada em tumores de mama com certas características, como eu comentei, e alguns outros tumores, como leucemias, né, ou certos tumores ósseos. Então, ela é usada também. Tá? Mas as leucemias, tumores ósseos, são tumores bem mais raros do que os tumores de mama, certo? Então, como ela, enfim, o tumor de mama é uma situação que assusta muito as pessoas, não é?
Então, essa história da quimio vermelha tomou o imaginário de todo mundo, né? A imaginação de todo mundo. Mas, basicamente, existem quimioterapias que são mais fortes em relação aos seus efeitos colaterais e quimioterapias que são menos fortes. Tá? Então, vamos dizer assim, esta vermelha é aquela que representa as quimioterapias que afetam mais o sistema imunológico. A pessoa fica fragilizada em relação ao número de leucócitos que ela tem, pode surgir uma anemia, ao mesmo tempo ela interfere, né, no tubo digestivo como um todo, a começar pela mucosa da boca, tá? Passando pelo esôfago, que é o tubo que leva o alimento até o estômago, e o intestino. Então, pessoas que têm problemas graves com essa quimioterapia podem ter não só alterações na sua mucosa, né, como aftas, como feridas, e pode também ter diarreia, que é basicamente o mesmo fenômeno, só que em diferentes locais. Acontecendo na boca é afta, acontecendo esse fenômeno de machucar o tubo digestivo no intestino, a pessoa pode ter diarreia. Tá? E também é uma quimioterapia que ela é o paradigma das coisas ruins da quimioterapia. Tá? Então, afeta o sistema imunológico, pode cair os glóbulos brancos, a pessoa tem febre, tem que ir no pronto-socorro, eventualmente ser internado para receber alguns dias de antibiótico na veia, né? Ela afeta o tubo digestivo. Então, ela, de fato, é uma quimio que a gente, quando existe a necessidade de usar essa quimioterapia, é necessário que se tome uma série de precauções, etc. Tá? Mas parecido com esta, entre aspas, a quimioterapia vermelha, não tem muitas, né? Houve o aparecimento de outras formas de quimioterapia no decorrer dos últimos 30 anos, que têm comportamentos um pouco diferentes, né? Algumas dentro das chamadas, entre aspas, brancas, né, não afetam tanto, mas podem afetar certos setores do organismo, podem dar problemas de náuseas, de vômitos, que atualmente é muito melhor do que no passado, né, muito mais bem controlado do que no passado. Pode dar, a gente usa alguns metais pesados, né, formas de quimioterapia, como uma droga chamada cisplatina, né, que é uma droga que compõe, entre essas chamadas quimioterapias brancas, né, mas que, no entanto, ela é uma quimioterapia extremamente eficiente, mas que ela também pode causar uma série de problemas, tá certo? Então, enfim, existe de tudo aí, gente, não tem a ver com a... Perfeito. E tudo também, assim, para as pessoas que vão assistir, é uma questão de ir relatando o que está acontecendo para o oncologista que está acompanhando, e ele também vai ali ajustando, indicando, às vezes, um profissional, né, que pode ser consultado para ajudar, né? Então, eu acho que, assim, tudo que a gente conhece, a gente não tem medo, porque a gente sabe como lidar com isso, né? Então, o médico tem que saber como que você está se sentindo, seja honesto, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí ele vai mudar o tratamento? Não, fala, né? Fala tudo, porque com certeza o médico vai, né, doutor, vai ajustando aí para dar a melhor qualidade de vida possível para os pacientes durante essa jornada que a gente está falando, né? Não, tem sempre, Glória, sempre a história da experiência pessoal de cada um. Tem pessoas que reagem de um jeito, tem pessoas que reagem do outro. Eu sempre costumo dizer, quando estou iniciando uma quimioterapia com alguém, eu falo assim, olha, aqui tem duas pessoas que não sabem o que vai acontecer, você e eu, porque eu não te conheço. A gente vai começar uma experiência em conjunto, eu como seu médico, você como paciente. Então, vamos ver como é que você vai reagir, né? Porque é tudo uma questão estatística. Alguns caem dentro da estatística e outros não, né? Então, é sempre uma experiência para o médico e para o paciente. Perfeito. Doutor, em geral, antes ou depois da químio, dependendo de cada caso, né, o tratamento oncológico envolve cirurgia para remoção do tumor ou da região onde ele se encontrava, no caso de ter desaparecido durante a químio, né? Você poderia nos explicar de forma, lógico, bem simplificada, né, o que leva o oncologista a optar pela cirurgia pré ou pós-quimioterapia? E quais seriam as variáveis que determinam essa decisão do médico? A gente ouve, né, falar. Aí você tem lá uma pessoa que está com determinado tipo de câncer. Aí ela começa pela cirurgia, depois vem as químios. Aí você vê que a outra pessoa com o mesmo câncer começou pelas químios, depois foi para a cirurgia.
Qual é a variável, no caso, né, que faz com que o médico decida isso? Porque tem gente que fica assim, nossa, mas eu comecei pela cirurgia e o outro teve o mesmo câncer que eu e começou pela quimio. O que será que aconteceu? Então, acho que pode ser uma coisa que ajude também as pessoas a tirarem aí a preocupação, né? Tá. Bom, veja, alguns tumores, em geral, para não entrar muito em detalhes complexos, né, mas em Isso. geral, o que determina isto é uma mistura do tipo de câncer e o tamanho dele inicial, tá certo? Certos tipos de tumores, como os tumores ósseos, né, da adolescência ou da infância, é importante fazer a quimioterapia antes por duas razões. Primeiro, para preservar o membro, a quimioterapia reduzir o tumor e não ter que fazer um procedimento cirúrgico grave, como uma amputação, por exemplo. Então, uma quimioterapia que diminui o tumor tanto, 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 que não é necessária um procedimento radical como uma amputação, e, ao mesmo tempo, avaliar a resposta de uma quimioterapia, e isso tem significado prognóstico depois. Muitas vezes, quando a gente faz uma quimioterapia antes, o paciente opera, depois o patologista examina o material, a gente consegue, na sequência, modificar o tratamento em função de como foi a resposta inicial. Então, isso é um detalhe. A maior razão, provavelmente, atualmente, de se decidir pela quimio antes ou depois, é o tamanho do tumor, né, com a intenção de preservar a função do órgão, entendeu? Perfeito. Então, quanto menor for o tumor para o cirurgião enfrentá-lo numa cirurgia, melhor vai ser a manutenção da função, menor a mutilação. Então, a quimioterapia, muitas vezes, ela entra aí para ajudar o cirurgião a fazer uma cirurgia melhor. Perfeito, doutor. Eu tenho curiosidade sobre isso aqui, eu acredito que outras pessoas também tenham. Qual que é a importância da radioterapia no tratamento oncológico e em que momento do tratamento ela normalmente é indicada? Então, vamos lá. A radioterapia, ela é um tratamento que ajuda a controlar o tumor local, né? Então, vamos lá. O tratamento oncológico traz medidas que cuidam do tumor local, né? E outros tratamentos que cuidam para evitar a disseminação desse tumor para o restante do organismo, certo? O que é local é a cirurgia e a radioterapia, né? Então, muitas vezes o cirurgião faz uma cirurgia, ele tem receio que ele não tirou completamente células que possam estar ao redor. A radioterapia vem depois da operação, né, para acabar de limpar a área, digamos assim. E a quimioterapia ou a imunoterapia, ou tratamento hormonal, são as formas sistêmicas de tratamento para evitar e controlar que não tenha havido nenhuma disseminação para o restante do organismo, certo? Então, a radioterapia tem essa função, ela principalmente ajuda no controle local da doença. Ela Então, não é ela. usada em todos os tumores, tá certo? Ah, E tem situações onde a radioterapia ela é um tratamento exclusivo, não se opera o paciente. Então, por exemplo, tumores de próstata podem ser tratados sem cirurgia, só com radioterapia. Tumores de cabeça e pescoço, né, que são áreas difíceis, né, de operação, porque podem causar mutilações, podem atrapalhar a função da deglutição, da fala, da fonação, etc. Muitas vezes se faz radioterapia junto com quimioterapia como tratamento exclusivo, tá? Então, são basicamente essas perfeito. duas situações. Bom, recentemente o combate ao câncer ganhou um forte aliado através da imunoterapia. Você podia explicar como ela atua no organismo do paciente e em que tipos de câncer ela pode ser indicada como parte do tratamento hoje, nesse momento? Muito bom. A imunoterapia, vamos começar pela segunda parte da tua pergunta. A imunoterapia ela está entrando para tratamento de quase todos os tumores, certo? Mas os tumores que já há uma autorização para o uso da imunoterapia, porque os estudos já mostraram que a imunoterapia ajuda nesses casos, são os tumores de rim, um tumor de pele, melanoma, tumores de pele não melanoma e os tumores do aparelho digestivo e tumores de pulmão também. Então, esses são os principais tumores que se utilizam da imunoterapia como parte do seu tratamento. O que a imunoterapia faz? E essa é uma pergunta bem interessante, né? Normalmente, gente, a gente se defende de tumores, certo? A ideia, o conceito que nós, oncologistas, que a ciência tem sobre a oncologia é que
há surgimento de células anormais no corpo o tempo todo, todo momento, todos os dias, durante toda a vida, né? Por que que isso não se transforma em câncer ou em tumores muito mais frequentemente do que a gente vê? Porque o sistema imunológico vai lá e destrói estas células bandidas, né, que podem crescer de forma desordenada e criar um câncer. Tá? Então, o que que é a imunidade? São células do sangue normais que recebem o nome de linfócitos. Tem outras, mas os principais são os linfócitos, que vão lá e atacam em grupo, né, células tumorais que estão nascendo o tempo todo. Isso é o que a gente chama de vigilância imunológica normal, que todos nós temos, os seres vivos, os organismos mais complexos, de uma maneira geral. Tá? Então, o que que aconteceu? Aconteceu que a biologia e a imunologia aprenderam que isto é um fato, né? E a pergunta foi, bom, como é que eu posso melhorar o combate dessa imunidade contra os tumores, né? Como é que eu posso melhorar isso? Daí nasce a imunoterapia. A imunoterapia faz a imunidade, né, essa população de linfócitos, linfócitos T ou linfócitos B, se vocês quiserem entrar um pouquinho mais em detalhes disso, né, serem mais eficientes contra os tumores. Tá? É isso que a imunoterapia faz. Ela favorece o ataque, digamos assim, dos linfócitos contra os tumores. Tá? O problema é que quando ela faz isto, ela facilita também com que esses linfócitos também ataquem outras áreas do organismo que não têm que ser atacadas. Tá? E aí surge o conjunto dos fenômenos de reações adversas da imunoterapia, né? Que são doenças ou sintomas ou fenômenos, melhor dizendo, de autoimunidade. Quer dizer, o linfócito fica tão carregado, tão combativo, né, que ele ataca o tumor, mas ele acaba atacando outras células do organismo. Porque lembrem-se, o tumor nasce dentro do organismo daquela pessoa. Então, ele é um pouco diferente, mas ele é muito parecido. Tá certo? Então, os tumores são muito parecidos conosco, mas eles têm algumas diferenças. Tá certo? Então, às vezes, o linfócito que identifica esse tumor como um elemento que tem que ser eliminado, ele identifica a parte que não interessa, mas às vezes ele também identifica outras partes desse tumor que são parecidas com a nossa pele, são parecidas com o intestino, são parecidas com o coração e assim por diante. E daí surgem os efeitos colaterais. Quer dizer, o indivíduo pode eliminar o câncer, mas agora ele tem um bando de linfócitos que acaba atacando, sem querer, indiretamente, o coração, o intestino, a pele, o fígado e assim por diante. Tá certo? Mas, de fato, foi o grande avanço do tratamento e aquilo que a gente acredita que pode trazer a cura para grande parte desses tumores. E existe, porque eu sei que é uma terapia relativamente nova, né? Já existe alguma estatística dos efeitos adversos da imuno? Assim, tipo um percentual, né, de pessoas que desenvolvem alguns desses efeitos? Sim, sim, mais ou menos, veja, 1 em cada 3 pessoas que fazem imunoterapia, elas têm alguma forma de efeito adverso, tá? Só que 1 em cada 10 pessoas que recebem imunoterapia podem ter efeitos adversos muito graves, né, que ou levam a pessoa para o hospital ou criam problemas graves de saúde que ela não tinha antes, né? E que eventualmente impedem que ela continue a tratar com a imunoterapia. Então, 1 em cada 3 vão ter alguma forma de manifestação de efeitos colaterais e 1 em cada 10 vão ter eventos graves. Eu gosto de dizer, doutor, que diagnóstico não é sentença, porque tem um caminho entre uma coisa e outra, que se chama tratamento, né? Então, pela sua experiência, é possível pontuar alguns aspectos comportamentais e psicológicos que auxiliam os pacientes a passarem pela etapa do tratamento com mais serenidade e equilíbrio emocional? Olha, eu acho que a coisa mais importante, Glória, é que haja uma boa comunicação, né, entre o time de profissionais que tratam o câncer, seja o médico, o cirurgião, o radioterapeuta, né, o time multidisciplinar, né, da psicologia, da nutrição, da odonto, da fisioterapia, etc. Né? Então, tem que haver uma comunicação baseado em
dados de realidade, entendeu? Então, a minha primeira mensagem aqui no programa é uma mensagem importante, gente. Não se assustem tanto, quer dizer, é uma realidade, sabe, assim, muito próxima da gente, né? E as chances de se ter um câncer grave são pequenas, são pequenas. Hoje as mulheres estão fazendo suas mamografias, os homens estão fazendo o PSA, indo, quer dizer, a chance de encontrar um tumor numa fase muito precoce é muito grande, né? Então, lógico, existem situações que escapam, a pessoa não se dá conta, ou tem tumores que são mais graves, se disseminam no corpo, né? Mas essa é uma parte pequena, tá certo? É muito mais frequente, muito mais frequente. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia se discute muito de que muitos tumores não precisariam nem ser diagnosticados, tá? Porque eles não iriam, na verdade, causar mal maior nesses indivíduos. Tá? Então, hoje também a oncologia está atrás de tentar diferenciar tumores que são cânceres, são malignos, mas eles crescem tão lentamente e a capacidade deles de se disseminar é tão pequena, eventualmente eles não precisam ser tratados, né? A maioria precisa ser, mas só para dar um contraponto, certo? Para baixar um pouco a ansiedade em relação ao diagnóstico do câncer. Mas uma boa comunicação com o seu médico, um bom acesso com o seu médico, tá? Acesso aos psicólogos, aos nutricionistas, uma conversa rápida, um acesso rápido, melhor dizendo, né? E conhecer a verdade, quer dizer, a verdade é que a maioria vai bem, certo? Obviamente vão ter casos que não infelizmente ainda são difíceis de serem tratados, tá? Mas uma boa comunicação, eu acho que é bastante pacificadora, entendeu? Em relação a a ansiedade que é gerada, né, pela presença de um tumor no corpo. Ok. Bom, para finalizar, o que a gente pode esperar em termos de tratamentos e recursos no combate ao câncer para os próximos anos? O que a gente pode esperar? O que tem? Claro, você está bem inserido nessa comunidade, você sabe quanto o pessoal estuda e quantas coisas, né, elas evoluem. Então, o que a gente poderia esperar nesse sentido, né? O que a gente pode esperar, na verdade, nós estamos na era do tratamento imunológico, tá? Na era do tratamento que melhora as defesas naturais dos pacientes contra os seus tumores. Então, o que a gente pode esperar é um aprimoramento e um aperfeiçoamento cada vez maior destas imunoterapias, né? E elas vão se tornar cada vez mais personalizadas, certo? A gente vai conhecer melhor quem são os pacientes que se beneficiam mais com certas formas de tratamento imunológico. Isso vai fazer uma enorme diferença, tá certo? Então, esse é um ponto. E um segundo é a genômica, né? ou o conhecimento genético dos tumores cada vez maior. Tá? Então, nós vamos saber os tumores que são mais graves, são menos graves, nós vamos ter a indústria identificando moléculas que são mais específicas e mais eficientes no tratamento de certos tumores baseados em conhecimentos que o conhecimento genético, não é? A genômica traz para o oncologista, a oncogenética vai trazer esse arsenal de conhecimentos. Eu acho que essas são existe uma parte também que está se especializando muito, se desenvolvendo muito, que é a parte da cirurgia mais tecnológica, ou melhor dizendo, a cirurgia robótica, certo? Então, hoje em dia, a cirurgia robótica está entrando com tudo, né, em grande parte dos tratamentos, dos tumores de próstata, dos tumores de pulmão, dos tumores do aparelho digestivo, com cirurgias menos mutilantes, cirurgias que respeitam mais a anatomia interna dos órgãos, tá? E que vão trazer para nós melhores resultados em relação a menor impacto na função do nosso organismo comum. Eu acho que essas três coisas congregam, trazem o que a gente tem de bom para esperar para um futuro que não é tão futuro assim, né? A gente já está experimentando essas coisas boas todas. Tá? É um cenário bastante positivo, né? E eu, como sou uma pessoa aí da ciência, eu adoro ver essas coisas e eu fico animada, né? Porque isso que você falou não é um futuro distante, na verdade, todos Então, os dias
essas coisas estão sendo aprimoradas, né? Os estudos estão sendo feitos, e o que eu entendo da ciência é que quanto maior a base que ela tem até aqui, mais rápido as coisas vão acontecendo, né? Porque Sim. não está começando do zero, já tem tudo um histórico em cima disso, então as coisas conseguem se aprimorar numa velocidade cada vez maior, né? E isso é muito bom. O grande Doutor, desafio, né, Glória, o grande desafio que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, tudo é o acesso, né? sim, isso Porque é fato. grande parte desse armamentário maravilhoso, na verdade, a gente não consegue trazer para o SUS, para os Sim. serviços públicos, né? Então, os médicos aí, os líderes da saúde pública têm quebrado a cabeça para achar saídas criativas para trazer cada vez mais acesso. Mas ainda é um grande problema o acesso É, a esse arsenal de tratamento todo. e eu acho que as pessoas que influenciam nessa área também, eu não sei como funcionaria, né? Mas, poxa, tentar cobrar mais, né? Algumas coisas, porque a gente vê tantos gastos por aí que poderiam talvez ser melhor distribuídos, né? Tantas Sim, verbas que poderiam ter uma distribuição maior para que começasse alguma coisa, né? Então, eu acho que deve ter, com certeza deve ter pessoas da área médica que já estão, acho, se mobilizando para tentar, né, trazer alguma coisa, fazer uma pressão mesmo no governo, porque é a responsabilidade dele, né? Porque deve ser uma dor gigante para uma família que sabe que existe aquele recurso, mas porque é tratado pelo SUS não vai ter acesso, sem dúvida, não tem né? dúvida. É muito triste Então, mesmo, claro. isso tem que ser pensado, porque deve ser uma sensação de injustiça gigante, né? Então, a gente tem que trabalhar realmente para que isso seja melhorado também com relação ao suporte do governo, né? Sim. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Nossa, e eu vou dizer uma coisa que eu gostei muito, assim como o doutor Henrique da DASA, que eu também já tive o prazer de conversar, né? O senhor tem uma linguagem muito simples, muito É fácil de legal. entendimento para qualquer pessoa, em qualquer nível de entendimento, né? E isso eu acho muito bom, porque esse vídeo vai chegar em muitas pessoas que talvez estejam entrando nessa Bom, jornada do paciente e com certeza, tudo que você falou aqui foi numa linguagem que qualquer pessoa consegue entender e qualquer pessoa consegue ficar equilibrada para lidar com cada passo dessa jornada, né, de uma forma que faça ela ali o seu melhor pelo seu tratamento e confiando no profissional que vai cuidar dela também. Então, muito obrigada. Você então, quer deixar um recadinho último aí para o pessoal que tá? Dá um tchauzinho aí para eles, para quem vai nos assistir? sim, eu queria só reforçar a primeira fala minha, né, que foi, gente, assim, a gente está numa situação onde a gente consegue ajudar, é enorme. Você que foi diagnosticado recentemente com câncer, provavelmente, obviamente, cada caso é um caso, mas a gente está numa situação onde a maioria dos pacientes vai ser curado, né? Hoje a gente se preocupa muito mais com o mal que a gente causa com o tratamento do que propriamente a chance do tumor tomar conta e terminar a existência da pessoa. Não é isso que acontece na enorme maioria dos casos. E para isso, contem com os seus médicos, conversem bastante com os seus médicos, ouçam bastante a Glória Toledo nas temáticas relacionadas a isso, porque eu acho que ela traz muito valor para esse tema, para essa discussão, e eventualmente depois, Glória, eu vou deixar, se você achar que é conveniente, eu deixo o meu e-mail, e aí Sim, as pessoas que quiserem entrar em contato, tal, sim. por favor, adoro me comunicar com os pacientes, tive inúmeros residentes a minha vida inteira. Eu acho que a educação é a alma de todo o progresso, né? E da felicidade em última análise, tá bom? Perfeito, doutor. Vai ficar na descrição do vídeo, a gente vai colocar aí o seu e-mail para Tá joia. contato. Muito obrigada, Legal. doutor. Esperamos Obrigado a encontrar o você pela senhor por aqui oportunidade. em outros eventos, ok? Estou 100% disponível. Obrigada, Tá? Conte doutor. com isso.